Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o culto de adoração ao nosso Deus, participando dele com toda a devoção e com toda a alegria que o nosso Senhor merece. Peço à igreja que se coloque de pé nesse momento, para fazermos a leitura que se encontra no Salmo 121. Leitura bíblica do Salmo 121. Vamos fazer a leitura de forma uníssona. Leiamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Convidar o nosso irmão presbítero João Vieira, que venha ao microfone à frente da igreja e faça essa oração de adoração ao Deus único. Oremos. Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória, Senhor, Te louvamos, Senhor, por esse momento que estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Senhor, em toda a Tua santidade, Senhor. Ó, Senhor, sabemos que somos falhos, Senhor, sabemos que somos pecadores, Senhor, mas estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, e pedindo, Senhor, perdão, pedindo, Senhor, que Tu venha nos capacitar, Senhor, que venha abençoar todos aqueles que estão aqui na nossa igreja, Senhor, amém, e também aqueles que estão ao virtual, Senhor. Que Tu possa, Senhor, estar abençoando, Senhor, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, por hoje e sempre. Amém. Amém, ó Deus. Ainda de pé, vamos entoar o hino de número 8 do Inário Novo Cântico, Adoração à Trindade. Amor, com os anjos.
Podeis assentar, irmãos. Agora faremos a leitura bíblica do Salmo 95, do versículo 7 ao versículo 8, nos preparando para o momento de confissão de pecados. Salmo 95, do verso 7 ao verso 11. Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Orientados por essa palavra, vamos pedir perdão ao nosso Deus com sinceridade no coração e não repetir esse erro do povo lá de trás. Mas verdadeiramente arrependidos, vamos pedir perdão, que é isso que o nosso Pai requer de nós, o arrependimento sincero e o pedido de perdão. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, o silêncio será quebrado com o hino 93, Firmeza na Fé. Oremos silenciosamente. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a paz viver, é pela fé que vou viver. Em cada trânsito a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece em sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar e com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha
Gostaria de convidar a nossa irmã Silvana, que viesse ao microfone, fizesse essa oração por gratidão pelo perdão concedido. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa para glorificar e exaltar o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Tua igreja, ó Pai, esteve com os corações contritos, ó Pai, lhe pedindo perdão, lhe pedindo misericórdia, Senhor Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a trilhar os Teus santos caminhos, Senhor Deus. Amém, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor não venha nos permitir, ó Pai, a cometer os mesmos erros, ó Pai, que o Senhor nos ajude em nossa jornada. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que recebemos o Teu perdão, ó Pai. Te agradecer, Senhor, porque o Teu Filho morreu na cruz por nós. Muito obrigado, Deus de amor. Muito obrigado, Senhor, porque sem merecermos, ó Pai, o Senhor entregou o Seu único Filho para morrer na cruz, Senhor Deus, ali por nós. Te agradecemos pelo Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus. Vamos nos colocar novamente de pé para a entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas, momento de dedicação e louvor. Aproveito para cumprimentar aqueles que nos visitam pela primeira vez ou de forma reiterada. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se estiver se sentindo alegre, feliz e à vontade em nosso meio, que possa fazer dessa igreja a sua igreja. Esses irmãos que nos visitam, sintam-se inteiramente à vontade nesse momento de dízimos e ofertas, que é um compromisso dos membros da Igreja Presbiteriana de Campo Grande, sumido diante aqui à frente, diante de Deus, diante da igreja, no momento da sua profissão de fé. Vamos ler o Salmo 24:1, todos a uma só voz, e em seguida estaremos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao som do louvor entoado pela Joyce e pelo Evandro. Leiamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amém e amém. Oração de consagração dos dízimos e das ofertas com o diácono Antônio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez na Tua casa, Senhor, para Te agradecer, para Te render graças, Senhor, que só a Ti devemos, Senhor. Tu és um Deus que não falha, Tu és um Deus que não necessita de nós, um Deus que é dono de todas as coisas. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, pela bênção. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, muitas vezes, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora, Senhor, queremos Te entregar em Tuas mãos, que Tu esteja consagrando esse dízimo e essas ofertas. Esteja, Senhor, abençoando, Senhor, a mão que o trouxe e a mão que vai receber para a Tua obra. Que nós estejamos sempre firmes em Tua palavra. Amém. Que nós estejamos sempre dispostos a andar nos Teus caminhos, que sabemos, sem Ti nada somos e nada possamos fazer. Perdoa, Senhor, nosso pecado
esteja, Senhor, abençoando cada um aqui, conforme a tua vontade, porque sabemos, Senhor, tudo vem de ti. Por isso, Senhor, te agradecemos por tudo, em nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Continuemos louvando ao nosso Deus com toda devoção, com toda alegria, o Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração, como já lemos aqui nos Salmos. Rio de vida. De todas as tribos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Vamos lá, bendito, mais uma vez. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ai, 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 ai.
Leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 4, verso 39 ao verso 42. João 4, 39 ao 42. Essa é a leitura que será meditada esta noite pelo nosso pastor, reverendo Marcelo, com todos nós. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor, aprender com ela neste momento. Depois vamos orar, pedindo que o Senhor nos ilumine para receber essa palavra. Vamos fazer a leitura de forma alternada, assim mesmo assentados, mas com toda a reverência. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém, Senhor, aleluia. Oremos. Deus maravilhoso, como é maravilhosa a Tua santa palavra, ó Deus. Como aprendemos com a Tua palavra, ó Deus. Como arde o nosso coração quando ouvimos as palavras de bênção do nosso Senhor Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, porque conhecendo esta palavra tão maravilhosa, ó Pai, por vezes duvidamos, ó Pai. Não somos fiel a Ti como o Senhor merece, ó Deus Santo, Eterno, Poderoso, Pai. Nosso Pai, que está conosco, Deus próximo de nós. Como pode um Deus ser tão poderoso e ser tão amigo e próximo de nós? O mundo não entende esse Deus, mas nós sabemos que o Senhor tem os seus escolhidos nesse mundo mau e perverso e quer nos usar como instrumento seu. Aliás, é para isso que o Senhor nos resgatou das trevas e da escuridão, para usar-nos como teus instrumentos. Nos prepara, ó Pai, para essa missão. Esta vida aqui é um preparo constante para exercermos esse ministério, ó Pai. Seja pregando a Sua palavra, ou apenas entregando o pão, a água, ou testemunhando o Senhor. Ó Pai, abra os nossos corações verdadeiramente para que a Tua mensagem entre nele, transforme esse coração. Necessitamos de transformação. Tanto quanto quem está lá fora, nós aqui necessitamos de transformação verdadeira, diariamente. Ó Deus, para sermos dignos de sermos chamados Teus filhos, filhos adotivos, no momento da cruz, em que o nosso Senhor Jesus Cristo derramou o Seu sangue e nos deu acesso ao Senhor Pai bondoso. Obrigado por tudo, ó Deus. Nós oramos agradecido no único nome que é sobre tudo e todos, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, que a graça de Cristo esteja sobre nós, derramando o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão sobre as nossas vidas. Em continuidade a esse texto litúrgico da mulher samaritana, que hoje de manhã nós falamos da verdadeira adoração, o verdadeiro adorador em espírito e em verdade, o que é ser, que Deus não está de acordo com o culto hipócrita, usos e costumes, que acima de tudo é Cristo Jesus sobre a nossa vida. A série que tem falado sobre enchei-vos do Espírito Santo, o que é se encher do Espírito Santo. Nós falamos hoje
é procurar viver a imagem de Cristo a cada dia, como Deus é, sol nasce para todos, justos e injustos, santos e impuros, e que Deus derramou a graça sobre nós. Nesse momento aqui, o Senhor Jesus confrontou o pecado daquela senhora, e ela entendeu, quis dar o seu sacrifício. Jesus disse: não é em Jerusalém, não é em Samaria. É claro que a salvação vem dos judeus, orienta sobre isto, porque os samaritanos já estavam misturados, né? O texto de 2 Reis falam isso. Teve um povo lá de Cuxi que esteve lá, e Deus enviou até leões para matar. Já era um povo idólatra, perdeu a visão de culto desde a época quando houve a divisão. Já o povo judeu, ainda as descendências de Davi, ainda permaneceu aquelas duas tribos um pouco mais fiel ali, apesar de algumas situações. A salvação vem dos judeus, porque Jesus também é o Messias, mas ele nasce, como nós cantamos, da raiz de Davi. Assim o Evangelho nos ensina, e a adoração é Cristo. Ele diz: eu aqui que estou agora. Então é seguir a Jesus. Essa mulher entendeu, ela chamou de profeta, entendeu a verdade e saiu feliz, agraciada pela misericórdia e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, e foi falar ao mundo a palavra de Deus, apresentar Jesus aos seus compatriotas. E foi ali que o pastor encerrou a mensagem desta manhã, dizendo: perdoada, lavada e remida agora no sangue de Cristo Jesus, ela sai a pregar a palavra aos seus compatriotas. Sejamos nós verdadeiros adoradores em Cristo, pregando a palavra de Deus. Mas agora nós entramos aqui num outro aspecto, que há um intervalo aqui que Jesus conversa com os discípulos insistem para ele comer, aí ele fala sobre o semeador e aquele que colhe. Jesus trabalha isso daí, e novamente volta à pregação daquela mulher, verso 39 a 42, que é a perícope desta noite, onde nós vamos falar do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Esta irmã, ela prega o verdadeiro evangelho aos seus compatriotas, e há alguns pontos aqui que nós precisamos estar muito atentos no meio da igreja hoje. Eu ouvi um pastor, me fugiu o nome dele, eu ouvi essa semana, até gosto de ouvi-lo de vez em quando, é um pastor batista reformado, me fugiu o nome, né? Perdão, agora me fugiu, mas ele estava dizendo que há mais ou menos no nosso povo, gente, me fugiu o nome, eu sei que os irmãos assistem ele também, de vez em quando ele está pregando na igreja de Pinheiros. Como é que pode? Paulo Júnior, né? Isso mesmo, viu como o povo se conhece? Paulo Júnior. Então ele estava falando sobre como que, o pouco que eu ouvi ali naquele momento, um povo cristão, evangélico, de 50 milhões no Brasil, e o Brasil com tanta coisa, e a gente tem orado por isso, conversado isso também no nosso estudo bíblico, e é vontade de Deus isso, Deus está no controle de todas as coisas, mas como um povo não transforma? 50 milhões, estamos no final dos tempos, mas devemos nos acomodar com isso. Então ele estava falando sobre isso, e isso também traz ao meu coração alguns aspectos desse sentido. Será que nós estamos pregando o verdadeiro evangelho, talvez, para as pessoas? Hoje o número de desigrejados ou evangélicos, que antes se diziam católicos nominais, mas hoje nós temos os evangélicos nominais, né? Os protestantes nominais, ou aqueles que estão fora, porque querem viver o evangelho segundo a sua vontade. E aí entra na nossa mente, se nós estamos pregando realmente, tem sido pregado, igrejas estão umas vazias, outras muito cheias, o evangelho genuíno, e se o povo está procurando o evangelho genuíno, a palavra de Deus, pura e simples, o Senhor Jesus. A mulher samaritana teve a alegria e o prazer
de conhecer o Evangelho genuíno através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que privilégio! Em corpo qual o nosso, que entregou na cruz do Calvário para nos dar vida e vida abundante. E ouvir a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, nós temos tantos evangelhos, né? A teologia da prosperidade, a teologia da libertação, teologia contemporânea, teologia universalista, e as pessoas vão criando nomes, né? Há pregadores de tudo quanto é jeito, lança lá, e é só você pegar hoje, né? Qualquer coisa na internet. Eu posso dizer teologia terapêutica também, podemos dizer assim? Existe uma teologia terapêutica, teologia coachiana, existe, né? Isso aí, a coachiana foi o pastor que inventou agora, né? Mas o que tem de coach hoje no nosso meio não é isto. E às vezes as pessoas acham que não há necessidade de mudança, mas o verdadeiro evangelho, ele muda a vida das pessoas. Ele mudou a vida dessa mulher. Ele transformou a vida dela. A história não narra daqui por diante como ela viveu. É uma pena isso, né? Mas fala dessa transformação, que ela se tornou uma missionária, uma discípula de Jesus. Pregou o evangelho, e diz ali que um grande número de samaritanos creram. Há uma mudança. Então, não basta apenas pregar, precisamos pregar a palavra da verdade, o evangelho genuíno, as boas novas de salvação, de transformação, de cura. Muitas vezes, eu fico preocupado, existe muito, né, hoje, alta crítica da Bíblia. Olha, é porque no tempo era assim, agora não é bem assim. Parece que, às vezes, a gente quer limitar o poder de Deus, de Cristo, do Espírito Santo. Não, meus irmãos. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela ensina que Deus é o quê? Deus é amor, mas Deus é o quê? Deus é soberano. Deus é cheio de poder. E Deus não está limitado à nossa reles mentalidade, limitada, finita, pecadora. Deus faz o que Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Ele é Deus e ninguém pode questionar isso. O verdadeiro evangelho precisa ensinar esta verdade. Deus é amor, eterno amor, sublime amor, mas Deus também é justiça. Deus é misericórdia, plena misericórdia. É interessante que no radical hebraico da palavra, a mesma palavra nesse radical que traz para misericórdia, traz para justiça. Mas ele é ira, ele é fogo consumidor. A gente não controla Deus, é Ele que nos controla, todo o universo. Ele é Deus. Ponto final. Mas às vezes a gente parece que tem medo de dizer isto, né? Só fala uma parte da verdade e a outra parte da verdade. Aqui com a mulher samaritana, o Jesus de amor, o Jesus de poder, o Jesus de glória, o Jesus de majestade, ele chegou: olha, disseste bem, mulher, e a forma que você não está vivendo não é adequada, porque este marido não é teu marido. Jesus não deixou de corrigir a sua mazela, com amor, com cuidado. É Jesus. Jesus é Jesus, irmãos. Nós não temos a capacidade de alcançá-lo na sua sabedoria, poder, eternamente homem, puro, perfeito e eternamente Deus, na sua essência divina plena, maravilhosa, extraordinária. Nós não chegaremos, só na glória, mas ainda assim estaremos muito abaixo daquilo que Deus é. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Deus.
e nós devemos nos submeter e caminhar com o Senhor. Foi isso que esta irmã samaritana entendeu. Recebeu o perdão e saiu para pregar. E a forma da pregação dela é tão simples, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade. Sabe o que ela pregou? Verso 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Foi isso que ela falou. O texto não fala qual foi a teologia, né? O grande autor que é Jesus. Será este o Cristo? O Senhor? Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, o que ela conversou lá, explicou, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pedindo que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram por causa da sua palavra. Irmãos, pregar o Evangelho, é claro que a gente usa métodos. Paulo usou o método lá no passado, né? No Areópago, entendemos isso, mas ele não fugiu da palavra de Deus. Pregar o Evangelho é pregar a palavra pura, genuína e simples. Por isso que ele diz: pregue a palavra, seja em tempo oportuno, seja não, insta, aprenda, pregue a palavra de forma simples, da forma que entendemos, a palavra do Evangelho do Senhor. Crendo em Cristo Jesus e será salvo, arrependa-se do seu pecado, é as boas novas de salvação. A gente precisa aprender a pregar a palavra, pura e simplesmente. É isso que Jesus ensinou aos samaritanos 2 dias, a palavra de Deus. Jesus venceu a tentação com a palavra de Deus. Às vezes nós temos medo. E às vezes, irmãos, aí começa a acontecer uma série de coisas, são os achismos, né? Eu acho como deve ser, neurociência, psicologia, estudos fora, não sei o quê. Meu irmão, a palavra é a palavra de Deus, simples e pura. E a palavra de Deus diz que eis que Cristo nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, e vive está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A palavra nos ensina isso dentro do credo? Sim. É simples. Pastor, eu não sei falar, como o senhor diz, eu não guardo todos os textos. Meus irmãos, o texto que o Senhor lhe der é o que vai ser, é apenas a base: Cristo, Rei, Senhor, Salvador. Prega a palavra. O verdadeiro Evangelho ensina que nós somos pecadores e dependemos da graça de Cristo. Essa mulher entendeu isto e recebeu o perdão do Senhor. O verdadeiro Evangelho ensina que a Santíssima Trindade, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tem todas as coisas em seu poder, e a Ele é soberano em todas as coisas, e Ele não está limitado à mente humana nem à força humana, porque Ele é Deus, mas Ele se faz presente e se mostra a nós por intermédio da sua palavra e do seu ensino, de Gênesis a Apocalipse. O verdadeiro Evangelho nos ensina também que Deus tem os seus eleitos e escolhidos, que nós cremos na eleição incondicional de Deus desde os tempos eternos, e que foi uma falha judaica, porque a próprio apóstolo Paulo Abraão, lá em Gênesis, nos ensina que em ti serão benditas todas as famílias da terra, então em todas as nações. Não há exclusividade de credo, de cor, de raça, de nação. Deus tem os seus escolhidos em todas as nações, entre os muçulmanos, entre nós, os judeus, entre nós
cristãos, entre asiáticos, chineses, comunistas, socialistas, brancos, pretos, amarelos, homens, mulheres, ricos e pobres. Deus é Deus. Esse é o Evangelho. Ele não é só meu. Ele é de todos aqueles a quem Deus quer chamar. Ele não é inclusivista, mas ele tem os seus de todas as nações, de forma exclusiva, aqueles que Deus escolheu e que nós aprendemos que o seu nome está já escrito no livro da vida desde os tempos eternos, mas é missão nossa ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Deus nos deu essa missão, a fim de buscar os nossos irmãos. E aquele que crê e for batizado, amém. E aquele que não crê, já está condenado. Ponto final. Todas as nações, porque Cristo também, e nós, pela palavra de Deus no Novo Testamento, ensinado pelos apóstolos, discípulos, nós também fazemos parte do povo de Abraão, Abraão celestial, em Cristo Jesus. A gente precisa aprender a pregar o Evangelho genuíno. Arrependa-te e receba. Ou melhor, receba Cristo e a nova vida. Não o Evangelho do conformismo. Romanos 12 nos ensina que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, que é o culto racional. Então, nós precisamos pregar o verdadeiro Evangelho. Jesus pregou também aos samaritanos. E é tão interessante isto, irmãos, que parece que a gente ensina terceiro e último aspecto, Jesus como tudo, menos como aquilo que ele realmente é. Verso 42. Depois de Jesus ter ensinado, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Então nós precisamos ensinar o verdadeiro Evangelho do que está na palavra, sem filosofias, sem teorias, a palavra. A palavra se explica pela palavra. Mas muito mais ainda, ele diz assim, diziam a mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos e sabemos que este é quem é Jesus? Nós temos pregado Jesus como verdadeiro Salvador, Rei e Senhor de nossas vidas. Às vezes a gente ouve, irmãos, eu não canso de falar aqui, Jesus, o maior psicólogo que já existiu, o maior executivo que já existiu, que com 12 homens, né? O maior não sei o quê, o maior médico, o maior não sei o que lá, a gente humaniza. O maior psicólogo, o maior... Jesus é Deus, Jesus é Rei, Jesus é Senhor e, acima de tudo, Salvador eterno, imutável em seu ser das nossas vidas. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há vida eterna. Não existe, todos os caminhos levam a Deus. Sim, todos os caminhos podem te levar a Deus, mas quando você chegar lá, inferno, aqueles que não estiverem com Cristo, porque o único caminho que leva para a glória eterna, para a salvação nos céus, é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém vem se não for
porque Ele é o Filho, Ele é Deus, Ele é a imagem viva, plena e de forma maravilhosa, limitada, como diz Filipenses, que se humilhou na figura humana para ser o Cordeiro e nos dar vida e vida abundante em sua carne. Ele é o Salvador do mundo. Precisamos pregar esta verdade. O verdadeiro evangelho é que prega combate ao pecado, a verdade da palavra pura e simples, que leva Jesus não apenas como um mero profeta, como muitos aí dizem, mais um dos profetas. A mulher samaritana também olhou assim: vejo que tu és profeta, ou um profeta que disse tudo o que eu fiz, será esse o Cristo? Mas agora os samaritanos, ouvindo o próprio Jesus, diz: eis o Salvador do mundo. Não existe salvação de outra forma a não ser pelo derramar da graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, até isto é dom do Deus eterno, soberano, para que ninguém se glorie na face desta terra. É o Cristo que veio até nós, e nós precisamos voltar a ter esta ousadia de pregar esta verdade ao mundo, porque parece que a gente tem medo de dizer isto. Somente em Cristo há salvação, não existe nenhuma outra. Somente em Cristo há eternidade, somente em Cristo há a certeza de vida eterna no reino dos céus, somente em Cristo há garantia de vitória e glória na eternidade com o Pai, o retorno ao paraíso tão esperado. Somente em Cristo ressuscitaremos para a glória incorruptível. Todos nós, desde Noé, até antes mesmo de Noé, passando pelo pai Abraão, os demais profetas, os apóstolos, a igreja do Senhor, indo em glória para a terra prometida. E ouviremos do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus: vinde benditos de meu Pai, entre no reino eterno, há tanto preparado para vós. Há necessidade que a igreja de hoje pregue as verdades bíblicas do Evangelho, que é mudança de vida, mudança de hábito, viver a nova vida pela graça para a glória de Cristo Jesus. E que diga que Cristo é Rei, Senhor e, acima de tudo, o Salvador, que esta é a grande missão. Paulo chega a dizer que na sua morte e ressurreição, que é a força do evangelho cristão, se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, vã a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou, comprovando a sua divindade plena, comprovando o seu amor, comprovando a nossa salvação e eternidade, que um dia voltará para nos buscar, onde todas as nações verão este momento glorioso, todos os povos e raças, onde o Senhor buscará os seus eleitos de todos os povos e raças. A começar, sim, porque, como Jesus disse para a mulher samaritana naquele dia, a salvação primeiro veio por quem? Pelos judeus. E de lá,
todas as nações. Todo aquele que crer em Cristo, todo aquele que entregou, viveu e morreu para a glória de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie e que nós renovemos o vigor de pregar o verdadeiro Evangelho, as boas novas de Cristo, pura e simplesmente. Quem é Jesus? O Salvador, Rei e Senhor de todo o universo, dono da minha vida, que derramou a sua graça e o seu perdão na cruz do Calvário e o seu sangue por mim e por ti, para todo sempre. E agora eu e você somos do Senhor, para a glória de Cristo Jesus e para benefício de uma vida eterna com Deus, a começar agora nesta terra, procurando viver um pouco daquilo que viveremos em glória perfeita no reino dos céus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Pai bondoso, obrigado pela mensagem desta noite, pelo culto que prestamos a Ti. Senhor maravilhoso, fala aos nossos corações, nos faça entender a Tua verdade e vontade, Senhor. Ajuda-nos a pregar o Evangelho puro e simples, Senhor, o Evangelho de salvação, o Evangelho de cura, o Evangelho de transformação, o Evangelho que, ó Deus, combate o pecado, mas todo aquele que se arrepende do seu pecado é transformado, renovado, justificado, purificado em Cristo Jesus, que nos purificou com o teu sangue maravilhoso, com a sua vida, com o milagre da sua, ó Deus, entrega total como Cordeiro Pascual por esta maravilhosa salvação. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, que o Senhor, ó Deus, nos alimente através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, que sejamos a cada dia, ó Deus, mais alimentados pela Tua Palavra e guiados pelo Teu Espírito, para proclamar a verdade do Evangelho pura e simples, e não as dissertações, as vãs filosofias, ou vãs sutilezas, porque o Evangelho se prega com a autoridade e poder da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo, em amor, no ensino de Jesus. Ó Deus maravilhoso, nos faça entender e compreender que o Senhor é nosso Rei, que o Senhor, ó Deus, é o nosso Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador, e que não existe outra salvação além de Ti, além de olhar o Teu sacrifício na cruz, além de olhar para o próprio Cristo, nosso Senhor, além de olhar para o eterno homem sem pecado, o eterno Deus, Filho de Deus, o próprio Deus, nosso Cristo, Messias enviado para nos dar vida e vida abundante. Ó Deus, no seu sangue e na glória eterna. É no Teu nome que nós oramos nesse momento, orando também pelos irmãos que estão enfermos. Senhor, visita cada um nos seus lares, nos seus leitos, toma cada um nas Tuas mãos, Senhor. Deus, estamos intercedendo há tanto tempo, há tantas lutas, sabemos que isso é fruto de uma vida, Senhor, de um mundo, não de uma vida, mas de um mundo que desde Adão falhou, desobedeceu e a enfermidade entrou, ó Deus, com a maldade e outras coisas mais. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor alivie as dores. Pedimos mais ainda, Senhor, estando nos Teus planos eternos, Deus soberano de poder e glória, estiver nos Teus planos eternos, Senhor, intercedemos como igreja pedindo que o Senhor cure os nossos irmãos e irmãs nesse momento. Fortaleça deste momento de alegria. Ó Deus, a Tua igreja confia no Teu poder para todas as coisas. O Senhor pode todas as coisas, seja por intermédio dos médicos numa cirurgia, seja, ó Deus, por intermédio de uma palavra Tua e dizer, está curado,
Em nome de Jesus nós clamamos nesse momento. Clamamos também, Senhor, por aqueles irmãos que estão fracos na fé. Senhor, em nome de Jesus, fortalece a vida de cada um. Pelos novos convertidos, Senhor, orienta. Senhor, transforma. Senhor, cuida. Senhor, aviva os seus corações e a sua fé em Ti. Senhor, pelos novos irmãos que estão chegando, toma cada um nas Tuas mãos, por cada um de nós, pela Tua igreja, Senhor, presbiteriana em Campo Grande. Senhor, fortalece as nossas vidas, aviva, ó Deus, a nossa vida em Ti, nos sustenta, Senhor, nos dê vigor. Mas ainda, Pai, nos despedimos deste local de culto, mas não da Tua presença, pois a Tua promessa para nós é que estará conosco por todos os dias da nossa vida. E é nessa certeza e esperança que nós saímos daqui em paz, confiantes na Tua santa proteção e no Teu amor, e no livrar de todo o mal, como o próprio Jesus orou, ensinando os seus discípulos. Ó Deus maravilhoso, continue a derramar a Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o eterno amor de Cristo, o Filho de Deus, e a ação infinita, poderosa, consoladora do Espírito Santo, seja derramado sobre nós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face dessa terra, desde agora e pelos séculos dos séculos. Ide em paz, irmãos, e cheios da graça e do Espírito Santo, fazeis discípulos de todas as nações, e que Deus vos abençoe. Podei-vos assentar. Voz do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se mostrarão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave
Santa